Olá, pessoal. Então eu vim aqui rapidinho falar com vocês. Como vocês podem perceber, hoje eu tô sem meu entrevistador. É como eu costumo dizer, filhos voam e eu fico até feliz em poder dizer que eu posso proporcionar para ele um voo melhor do que o meu na idade dele. Mas eu não vim falar sobre isso não. Eu vim falar pelo seguinte, eu observei alguns de vocês falando sobre motivação, sobre tentar. Então, a motivação foi uma das coisas mais importantes para que eu não desistisse quando eu comecei. Então, quando eu comecei o curso técnico, lá como eu falei lá no primeiro vídeo, foi o curso técnico que me escolheu, né? Foi a enfermagem que me escolheu. Quando eu me vi, eu já estava fazendo o segundo grau, técnico de enfermagem. Meus pais não tinham muitas condições de pagar o curso, então eu fiz o segundo grau junto com o curso técnico e foi com muita dificuldade. Mas eu consegui terminar o segundo grau e como foi o meu primeiro emprego? Então, terminei o segundo grau e ainda me sentia insegura em começar a trabalhar, como qualquer profissional recém-formado. Isso é muito normal. Uma colega minha já que se formou junto comigo começou primeiro numa clínicazinha, levou o meu currículo e nós começamos a trabalhar juntas nessa clínica. Eu lembro que naquela época eu ganhava um pouquinho mais que um salário mínimo, mas eu tinha meus 19, 20 anos por aí, não, 21 anos por aí. Eu comecei nessa clínica, mas eu sempre fui assim, sempre tive aquela vontade de melhorar, né? Então eu comecei nessa clínicazinha, decidi começar a faculdade de enfermagem. Só que naquela época, eu comecei a faculdade de enfermagem particular. E eu lembro perfeitamente que me sobrava R$17 do meu salário. Que naquela época eu acho que ainda era cruzeiro real. Negócio assim, me sobrava 17. Acho que R$17. Como eu vivia com R$17, então o meu namorado na época, que hoje é meu marido, me ajudava no restante do mês, né? Com a ida e vinda, mas eu precisava melhorar, né? Eu precisava procurar um emprego melhor. Então eu pensei assim, eu comecei a pesquisar qual era o melhor emprego privado que pagasse um pouco melhor. E descobri que tinha uma clínica bem conceituada na época e que estava com processo seletivo aberto. Pedi um colega que levasse um currículo meu, participei desse processo seletivo e comecei a trabalhar nessa clínica. Então, onde eu ganhava um pouquinho mais que um salário mínimo, eu passei a ganhar por volta de dois salários e meio, por aí. Nessa clínica, ainda, né, com aquela coisa de querer melhorar. Então, quando eu falo para vocês que basta se jogar, vão aparecer coisas, impedimentos, mas a gente tem que ir ultrapassando as barreiras. Comecei com uma clínicazinha bem ruinzinha, bem barata, que pagava muito pouquinho. Pulei para uma clínica que pagasse um pouco mais. Ali eu decidi, então eu vou fazer a faculdade. Já estava no curso técnico, comecei a faculdade de enfermagem. Na primeira clínica me sobrava R$17 do salário, passei para a clínica que pagava um pouquinho mais. Porém, eu decidi passar para uma faculdade pública. Então, eu me preparei e tentei a faculdade pública. Sentei e estudei um pouquinho, eu já devia estar no 3º a 4º período da faculdade. Então eu fiz uma prova de seleção de transferência. Isso era pouco falado naquela época, ainda é pouco falado hoje. Mas existe uma transferência externa. Ou seja, eu estava numa faculdade particular, fiz uma prova externa e não precisei passar pelo vestibular convencional, que na época era vestibular, hoje é o Enem, naquela época era vestibular. Eu fiz uma prova que caía só conteúdos de enfermagem e passei para uma universidade pública federal. Então olha que beleza. Eu só precisei me jogar, precisei só procurar o que era melhor. Passei para essa faculdade federal, tem o ônus e o bônus, né? Eu não pagava mais faculdade, eu estava fazendo uma faculdade federal, porém aquela que eu fazia em meio período passou a ser período integral. Então eu ficava o dia inteiro na faculdade. Nesse meio período, o meu noivo já era meu marido, então eu engravidei no 3º período da faculdade, já a faculdade federal, e as coisas elas foram acontecendo. Né? Foram acontecendo porque eu sempre procurei me jogar, procurei diminuir os obstáculos e ultrapassar os obstáculos, porque os obstáculos eles vão surgindo, isso surge na vida de qualquer pessoa. A diferença ela só está em o que a gente vai fazer com esses obstáculos. O obstáculo vem, eu paro, eu não vou conseguir ultrapassar. Então quando o obstáculo vinha, eu arrumava forças e ultrapassava e assim eu fui indo. Entrei para a faculdade pública,
Engravidei no terceiro período, mas terminei a faculdade. Por que eu quero falar para vocês? Eu ouvi alguns de vocês falando, eu já tô velha para terminar, eu tenho 28 anos. Como? Com 28 anos, eu tava saindo de uma faculdade particular para ir para uma faculdade pública, porque eu tentei uma transferência externa. Procura saber o que é a transferência externa. Não é impossível você entrar para uma faculdade pública federal sem passar pelo Enem ou sem passar pelo vestibular. Existe a transferência externa, procura isso. E eu parei, não precisei mais pagar a faculdade. Nesse mesmo tempo que eu estava na faculdade, vocês vão perceber, né, ao longo das histórias que eu for contando, que eu sempre fui muito concurseira. Hoje eu não faço mais concurso, porque hoje eu cheguei onde eu queria. Hoje para mim já tá bom, eu não pretendo mais fazer concurso público. Não ganho o melhor salário do Rio de Janeiro e do Brasil, não. Mas hoje eu posso dizer que eu vivo confortavelmente e não quero mais fazer concurso, mas eu sempre fiz muito concursos. E eu posso passar para vocês depois como eu fazia. Eu já tive que pedir até dinheiro emprestado para pagar o concurso público, mas eu não deixava de fazer. E era aquilo que estava me ensinando como aconteciam as provas, porque tudo que você treina, tudo que você faz, tudo que você exercita, você pratica, você aprende com aquilo. Então eu fazia dos concursos os aprendizados. Então quando eu estava na faculdade, no sexto período mais ou menos, abriu um concurso público e assim, eu ainda estava no sexto período, então eu fiquei preocupada em fazer para enfermeiro e não dar tempo. Então eu fiz para técnico de enfermagem, apesar de estar no sexto período da faculdade. Vocês lembram que eu sou técnica de enfermagem também? Então quando eu fiz o concurso para técnico de enfermagem, eu que já estava no sexto período da faculdade, eu passei em terceiro lugar. Aí eu assumi o emprego. Então agora eu comecei a trabalhar nessa clínica que pagava melhor do Rio de Janeiro, né? Como eu falei pra vocês, que eu comecei em uma que ganhava um salário mínimo, depois passei pra uma que pagava um pouquinho melhor, que inclusive eu trabalhei nessa clínica durante 8 anos. E eu saí de lá só pra ter o meu filho. Eu saí de lá quando o meu filho nasceu. Foi na mesma época que a Sasha nasceu, que inclusive ela nasceu nessa clínica que eu trabalhava. Eu não sei nem se eu posso falar o nome da Sasha, mas eu não tô falando nada demais, eu não tô falando nada tão particular da vida dela, né? Eu só tô contando que isso pra mim também foi um orgulho, né? Eu trabalhei onde a Xuxa teve a Sasha. E eu saí de lá exatamente nessa época. Eu trabalhei lá até essa época. Só que nessa época que eu já trabalhava, eu ainda trabalhava. Aí eu passei para esse concurso público. Então eu comecei a trabalhar nesse concurso público, mas aí como funcionária pública estatutária. Então, eu trabalhava nessa clínica privada, que era uma top do Rio de Janeiro, na época era uma das que pagava melhor no Rio de Janeiro, e passei para esse concurso público. Então aí começa a melhorar, né? Você começa a ganhar um pouquinho melhor, mas trabalhando em 2 empregos. O básico de tudo que eu queria passar nisso é que a gente só precisa dar o pontapé inicial. Para que as coisas aconteçam, tem que se movimentar, tem que fazer acontecer. E para fazer acontecer é ultrapassar as barreiras. Barreiras sempre vão existir, elas nunca vão deixar de existir. A diferença vai estar em como você vai encarar essas barreiras, né? Então, eu continuei, eu terminei logo a faculdade. Assim que eu terminei a faculdade, eu saí dos empregos, né? Porque eu passei para residência. Então, eu larguei os 2 empregos, larguei o emprego como técnica de enfermagem e comecei uma nova jornada, né? Agora como enfermeira, primeiro como residente, depois como oficial militar do Exército, porém agora como enfermeira. Ou seja, o meu primeiro passo, aquele passo que eu dei lá quando a enfermagem me escolheu, e eu fiz dessa escolha o melhor, eu hoje já podia dizer que eu estava em outro patamar. Agora eu já era enfermeira, já uma residente de enfermagem, já logo depois uma militar temporária do Exército, e aí as coisas foram seguindo. Tem muita história ainda, até eu chegar até aqui, né? E assim, não tem limite. Enquanto se tem vida, saúde, o céu é o limite. Então, é se jogar mesmo. É uma vontade que tem? Faça. Gosta? Faz. Tenta. Tá com vontade? Tenta. Tenta passar as barreiras, pede ajuda. Muitas vezes eu pedi ajuda, nunca tive problema em pedir ajuda. O primeiro emprego gera insegurança. Você tá lidando com a vida de outra pessoa, que é o bem mais precioso que tem.
mas você vai ser preparada para isso. Você vai encontrar muitas pessoas boas, vão encontrar pessoas ruins, como em todas as profissões, mas dá certo. Quando você tenta de coração, querendo que aquilo aconteça, isso acontece. Eu passo para vocês mais tarde como foi toda essa jornada e hoje que eu ainda pretendo fazer muita coisa ainda. Eu sou enfermeira já com muitos anos de formada, tô contando para vocês lá o comecinho, mas eu ainda tenho muitas coisas para fazer, ainda pretendo fazer muitas coisas, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? O meu objetivo não é viralizar ou ser youtuber. Eu só quero passar um pouquinho da minha experiência. Porque meu filho me pediu tanto, mãe, eu começava a contar essas histórias e ele falava, mãe, conta essas histórias, fala para as pessoas. Tem muitas pessoas que podem gostar de saber. Então, é para vocês que querem saber. E o que vocês quiserem saber, perguntar sobre enfermagem, pode me perguntar. E se eu souber responder, eu vou responder com o maior carinho, tá? Vou procurar fazer mais vídeos sobre como eu fui fazendo os concursos públicos, porque eu já fiz muitos concursos, hein? Não foram poucos. Até eu chegar em um que eu falasse assim, agora eu não quero mais, agora pra mim tá bom. Sabe daqui, se aparecer um outro que me interesse, eu até volto pra minha estratégia de estudo. Mas hoje eu me sinto tranquila pra fazer, pra poder ter um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Muito obrigada a todos vocês. E pode deixar pergunta nos comentários.